Beleza, pessoal? Espero que você esteja entendendo, né, o nosso curso de raciocínio lógico. E vamos então aqui à solução de mais um problema. Ricardo, Rogério e Renato são irmãos. Um deles é médico, outro é professor e o outro é músico. Sabe-se que 1. Ou Ricardo é médico ou Renato é médico. 2. Ou Ricardo é professor ou Rogério é músico. 3. Ou Renato é músico ou Rogério é músico. 4. Ou Rogério é professor ou Renato é professor. Portanto, as profissões de Ricardo, Rogério e Renato são respectivamente. Vamos tirar aqui então as premissas. A primeira premissa diz: ou Ricardo é médico ou Renato é médico. Na 2, ou Ricardo é professor ou Rogério é músico. A 3, ou Renato é músico ou Rogério é músico. E a 4, ou Rogério é professor ou Renato é professor. Então, para nós resolvermos esse tipo de questão, é muito simples. Basta nós atribuirmos o valor lógico para todas as proposições como sendo verdadeiro. Aí nós escolhemos uma das proposições, né, verdadeira ou falsa, e a partir dela nós vamos tentar as outras, ok? Vamos fazer isso então, considerando a primeira verdade como sendo Rogério é professor. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que Rogério é professor é verdadeiro. Então, onde tem Rogério é professor, nós vamos colocar verdadeiro. Onde tem diferente disso, nós vamos colocar falso. Então, Rogério é professor, está bem aqui na premissa 4, é verdadeiro. Então, primeiramente, nós vamos considerar todo mundo como sendo verdadeiro. Então, Rogério é professor é verdadeiro. Ora, se Rogério é professor, Rogério não pode ser músico, então é falso. Se Rogério é professor, não pode ser músico, então é falso. Quem é o professor? É Rogério. Então não pode ser, Ricardo não pode ser professor. E também Renato não pode ser professor. Agora nós vamos tentar, né, através da tabela verdade. Então eu tenho aqui o conectivo ou seja, uma disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, nós já sabemos o seguinte, que quando os dois valores lógicos são iguais, o resultado é falso. Quando eles são alternados, ou seja, o resultado é verdadeiro. Então aqui, para isso aqui dar verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro. Opa, nós descobrimos mais um. Nós descobrimos que Renato é músico. Então, se Renato é músico, Renato é médico, é falso. Então aqui, nós vamos considerar como sendo verdadeiro e está aí. Terminado. Agora a pergunta é, Rogério é professor? A resposta é não. Por que a gente sabe disso? Porque nós consideramos Rogério como sendo professor e nós encontramos uma contradição. Ó. Ou falso, nunca vai dar verdadeiro, vai dar falso. Então, isso aqui não existe. Então, vamos considerar outra hipótese. Nós vamos considerar agora que Rogério é médico. Se eu disser Rogério é médico é verdadeiro, é isso que vai ficar. Então, não tem nenhuma afirmativa dizendo que Rogério é médico, mas tem falando a respeito de Rogério. Aqui na 2 está dizendo que Rogério é músico. Então, primeiro vamos considerar todo mundo verdadeiro, né? Está dizendo que Rogério é músico. Se Rogério é médico, então Rogério é músico é falso. E aqui Rogério é músico é falso. E aqui Rogério é professor também é falso. Quem é o médico? O médico não é Rogério? Então, esse aqui é falso e esse aqui também é falso. Então, agora nós vamos aqui, ó, pelo ou exclusivo, nós sabemos o seguinte, se isso aqui é falso, para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, se isso aqui é verdadeiro, ó, Ricardo é professor. Se Ricardo é professor, então Renato não pode ser o professor. Aqui agora eu coloco o verdadeiro aqui. E aí, chegamos à solução ou não? A resposta é não. Por quê? Porque aqui, ó, temos uma contradição. Então, nós já vimos que Ricardo não é músico. Aliás, Rogério não é médico. E Rogério também não é músico. Então, se Rogério não é médico, se Rogério não é músico, nós só temos 3 profissões, o próximo é... Aliás, se Rogério não era médico, se Rogério não era professor, o próximo é dizer que Rogério é o quê? Músico. A próxima profissão. Então, vamos lá. Então, se tem só 3 profissões, nós já tentamos primeiro dizendo que Rogério é professor. Encontramos que era falso. Não era verdade aquilo. Nós já tentamos dizer que Rogério é médico.
Também deu falso. Agora nós vamos dizer que Rogério é músico. Então, essa opção tem que ser verdadeira. Então, vamos ver se é verdadeira mesmo. Eu estou dizendo que Rogério é músico. Então, se Rogério é músico, primeiro eu vou considerar todo mundo como sendo verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro e aqui vai dar verdadeiro. Rogério é músico, então aqui vai dar falso. Se Rogério é músico, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Renato não pode ser músico, então aqui é falso. Certo? Então, alternando aqui, ó, se aqui é verdadeiro, então para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui tem que ser falso. Se isso aqui é falso, vamos alternar aqui também, ó. Rogério é professor. Alternando, aqui é falso. Opa, descobri que Renato é professor. Se Renato é professor, Renato não pode ser médico. Então, isso aqui é falso. Logo, isso aqui é verdadeiro. Houve alguma contradição aqui, gente? Observa que não, né? O verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ó. Como não houve contradição, nós descobrimos o seguinte, que Rogério é músico, descobrimos que Renato é o professor e que o Ricardo é médico. Está aqui, ó. Rogério é músico, em nenhum local houve contradição. Então, vocês viram que nós fizemos as 3 tentativas. E com a terceira, nós chegamos à solução sem nenhuma contradição. Então, a resposta da nossa questão é o seguinte. Ele quer as profissões de Ricardo. Ricardo, ele é médico. Então, por enquanto, a letra B. Rogério. Rogério é músico. Então, é médico e músico. Médico e músico, está aqui. E o outro é professor. Portanto, a resposta é a letra E.